Não, é isso. Acho que a gente está nesse momento sobre a política. Então, assim, como fica aquela coisa, né? Uma crise, a crise política existe, né? Então, assim, a gente tem muitas dúvidas. Eu acho, particularmente, sou muito leiga no assunto. Então, aproveitar hoje para a gente ver o que se pode ser feito, como pode ser visto dentro da política, né? Não é uma ciência ruim, ao contrário, né? É uma ciência boa. Então, a gente tem que nesses momentos aproveitar, né? O pessoal que está aqui na sala já ir pensando na pergunta, poxa, qual é a minha dúvida? Também isso, né, Afonso? E também acho que o título me chamou muita atenção, assim, essa coisa do diálogo, né? E a gente costuma ver a política sempre como lados muito definidos e que tem essa dificuldade de conversar, né? A gente dificilmente vê isso acontecendo, né? Então, essa possibilidade de haver um diálogo é real e como que isso se dá, né? Acho que isso também me deixou muito curioso de saber. Bom, primeiro, boa tarde a todos, a todas, né? Eu queria fazer um agradecimento muito especial a vocês por duas coisas. Primeiro, pelo convite e segundo, pela paciência, né? Então, já pedindo desculpas antecipadamente, que a gente tem que falar de política. Então, já, né, vou pedir desculpa porque um sábado à tarde, né, vocês virem aqui, eu sei que o assunto talvez não seja assim tão gostoso, né, um assunto no momento um pouco espinhoso a gente tratar desse assunto. Mas eu quero me apresentar, eu moro na cidade de Itu, nasci lá, né, tenho 62 anos, sou casado há 38 anos com a Lourdes, que deveria estar aqui comigo, mas por um problema de saúde, é aquele problema quando a gente passa dos 18 anos, começa a idade do condor, né? Com dor aqui, com dor ali. E ela amanheceu simplesmente travada, né? Hoje não conseguia se mobilizar na cama para vir comigo, né? Mas depois, durante a viagem, eu descobri mais ou menos a origem desse travamento. Nós temos 3 filhas, as 3 casadas. A hora que eu saí de casa, eu tinha 3 netos. A hora que cheguei aqui, fiquei sabendo que vem vindo o quarto, dessa mais nova. Eu acho que esse era o motivo, porque mãe é mãe e não tem jeito, né? Isso, quem é mãe aqui sabe, não adianta, a gente nunca vai conseguir substituir a mãe, né? Que tem essa preocupação. Então ela estava tensa esses dias, porque saber se a filha estava ou não, e agora cheguei aqui, a notícia no WhatsApp, veio até a foto do exame positivo e tal, né? Então, 4 netos a partir de hoje, né? Então ela pediu desculpas, manda um abraço para todos vocês, né? Mas é um problema de saúde. Eu sou administrador de empresas, tenho a minha empresa, tenho um escritório de consultoria, fui secretário de Finanças do município quando eu tinha 28 anos de idade, depois fui presidente da Companhia de Desenvolvimento da minha cidade, já 2 anos depois, e quando eu tinha 34 anos eu fui eleito prefeito da minha cidade. A cidade de Itu tem hoje 160 mil habitantes, né? E eu costumo dizer que eu tenho 2 coisas lindas que eu pude fazer na minha vida, que eu só agradeço a Deus por isso. Um foi ter a família que eu tenho, né, as filhas, os genros, os netos, e o outro foi ter sido prefeito. Foi realmente uma coisa maravilhosa. Eu não consigo expressar para vocês o que foi a beleza de ser político, né? Mas por quê? Porque existe um caminho diferente na política, né? Foi justamente quando nós descobrimos, e aí teve uma pessoa muito mais experiente do que a gente, a fundadora do Movimento dos Focolares, a Chiara Lubich, que ela, reunindo com um grupo de políticos, exatamente em 1996, há 20 anos, esses políticos perguntam para ela o que nós devíamos fazer pela política e pelos políticos, né? Porque a Itália estava passando por um momento extremamente difícil, como o Brasil. Parece, é muito igual àquela situação. E ela, ao invés de dizer
o que devia ser feito, ela se reporta aos 3 ideais da Revolução Francesa, né? Que nós conhecemos, que a Revolução Francesa, que foi proclamada há mais de 250 anos, disse que a humanidade, para que ela pudesse realmente trabalhar pelo bem comum, ela devia buscar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O que aconteceu com isso aqui? Uma parte da humanidade foi para o lado da liberdade, que foi o capitalismo. A outra parte da humanidade seguiu para o socialismo, que seria a igualdade. E poucos, muito poucos, trabalharam pela fraternidade. Então dizia a Chiara Lubich naquele momento, que se não nos considerarmos e não nos tratarmos como irmãos, nem seremos totalmente livres e nem seremos totalmente iguais. Então a fraternidade devia ser a primeira. Fraternidade, liberdade e igualdade, né? Sabendo que só atingiremos as outras duas se nos tratarmos como irmãos. Então, a partir daquele momento, ela lança, né, um desafio mundial, e esse desafio chegou para a gente aqui no Brasil há 14 anos atrás, de transformar a fraternidade numa categoria política. Então, isso muda, isso define o que é a política. Então, a política verdadeira é quando eu trabalho para o bem comum. E eu só consigo trabalhar para o bem de todos se eu considerar cada cidadão, cada outra pessoa como meu irmão. Aí eu vou fazer o melhor para a cidade, o melhor para o Estado, o melhor para o país. Então, mudou o paradigma da política mundial. Então, o tom de toda a conversa, quer dizer, existe esse caminho, né? E esse caminho, a sugestão é que a gente passe a usar os óculos da fraternidade. Os óculos da fraternidade, ele não é um óculos colorido. Ele é um óculos de ultíssima geração. É um óculos multifocal. É um óculos que amplia a nossa visão, que corrige os nossos defeitos da nossa vista. Eu uso uma lente multifocal. Então, se eu tirar meus óculos, eu quase que não enxergo as pessoas da metade para trás. No momento que eu coloco o óculos, fica tudo nítido, tudo claro, eu enxergo cada um de vocês. Então, a proposta dessa ideia, né, desse movimento que tem em várias partes do mundo, é que adotemos, nós como cidadãos e nós como políticos, a fraternidade universal como categoria política em busca do bem comum. Então, só para introduzir isso aqui um pouquinho, a ideia nova, né, renovadora, que nós estamos descobrindo, e isso não é um caminho fácil. Esses dias me disseram que uma ideia boa, para ela entrar na cabeça das pessoas, demora 50 anos. Entrar na cultura, para fazer a mudança. Agora, se a gente tem que caminhar 50 quilômetros e fica pensando nos 50 quilômetros, é melhor pensar no primeiro quilômetro, no segundo, no terceiro e ir construindo o caminho que devemos fazer. E a gente, como é que depois no cotidiano da vida política e do próprio político, mas também como cidadãos, assim, né? Como que a gente pode vivenciar, assim, tendo essa nova visão, assim, dessa política, né? Como que a gente pode fazer essa experiência? Bom, eu não teria coragem de vir aqui diante de vocês, amigos, alguns que já conheço há algum tempo, outros que estamos conhecendo agora, se eu não tivesse feito a experiência. Eu seria um teórico. E de teoria está cheio. Se todas as teorias do mundo, os livros, fossem colocados em prática, eu acho que nós teríamos um número muito menor de problemas na humanidade.
Então, o que a gente vê é o seguinte, é que existem muitas lindas e boas teorias e pouca coisa colocada em prática. Então, o primeiro desafio que me foi colocado é isso daqui. É possível fazer uma política limpa, uma política transparente? É possível ser político sem receber mensalão, sem receber propina, sem ganhar 10%, 20%? É possível. Primeira coisa, é possível, é viável e torna o político uma pessoa feliz. Essa é a questão, primeiro. Agora, é fácil? Não, não é fácil. O ponto de partida é o seguinte, é o diálogo. Eu não posso ser o dono da verdade. E essa é a questão. Quer dizer, quando você olha, por que tem partidos políticos? O partido já fala de parte. É uma parte, uma parte, uma parte, uma parte. Mas essa parte, ela não é para ser uma parte contra a outra. É para ser uma parte mais a outra. Então, para que servem as ideologias políticas? É para que juntas elas trabalhem pelo bem comum. Então, a política é a ciência da diversidade, não da igualdade das coisas, das ideias iguais. É justamente as ideias contrárias. Então, é importante existir a situação e a oposição. Porque você, no diálogo, enriquece. Então, não é a minha ideia contra a dela, nem a dela contra a minha. É a minha mais a dela, mais a sua. E aí, nós vamos somando. Porque a questão do ponto de vista. Todo mundo tem um ponto de vista. Só que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Como é que eu posso fazer o bem para uma cidade se as coisas são vistas só sobre a minha ótica? É muito pouco. Não pode. Por isso que a palavra política é a ciência que trabalha para a cidade, para o Estado, para o país. Política, a palavra política é isso daqui. Então, você soma as diversidades e você promove o diálogo. E o diálogo não é um debate, não é um embate, não é uma discussão. Ele é um enriquecimento. Então, hoje a gente vê essas três coisas. Vamos fazer um debate, ou vamos criar um embate, ou vamos fazer uma discussão. Essas três coisas, elas não são conclusivas. Eu exponho a minha ideia, você expõe a sua, e você expõe a sua. E daí? O que serviu? Para nada. É só para dar força para a mídia. Porque isso provoca nas pessoas, eu sou contra, eu sou a favor, é uma coisa íntima da gente. E a política um pouco, ela reproduz isso que está dentro de cada um de nós. Quando a verdadeira política, e para construir o bem comum, fazer o bem para todos, você tem que conversar com todo mundo. Não existe outro caminho. Então, o princípio da coisa é o diálogo. Primeiro você reconhece o outro como irmão, não como inimigo, pode ser até adversário, mas não pode ser inimigo. Então ele é o meu irmão, portanto eu vou fazer o melhor para ele. Ao fazer isso, você promove o diálogo. E o diálogo é você se sentir vazio para se enriquecer das ideias do outro, você colocar as suas ideias, aí você vai aperfeiçoando as suas ideias com a do outro, e juntos você vai construindo o bem para todos. Sérgio, e qual que seria assim, o nosso papel enquanto eleitor, dentro dessa proposta, dessa política que promove a fraternidade? Seria atuar junto? Olha, nós temos a nova política, ou a política, ela é fundamental a participação do eleitor. Interessante, tem uma coisa que às vezes a gente condena o político, né? Só que quem colocou o político lá fomos nós.
Então eu na minha sala eu tenho 2 diplomas. A de administrador de empresas, que eu consegui com o meu esforço, viajando para a cidade vizinha todo dia tal, foi com o meu esforço. E a outra é o diploma de prefeito. Esse foi com esforço, mas ele teve sobretudo o voto de confiança de metade da população. É diferente. Esse daqui tem muito mais valor, né? Então, por que a política não muda? Porque o eleitor não muda. Não estou dizendo vocês aqui, nós. Eu acho que aqui são pessoas conscientes, mas não muda porque a maioria do eleitor não quer se permitir mudar. Então a gente vota errado e daí constitui uma política, seja no legislativo, seja no executivo, uma política equivocada. Nós temos vários problemas que decorrem disso daí. Um é que a gente não se liga muito à política. Muitas pessoas não gostam de ouvir falar, vai votar porque é obrigado. Aí vota para o primeiro papelzinho que acha no chão no dia da eleição, pega lá um número e pá, põe na urna, não sabe nem quem é a pessoa. Se nós hoje perguntássemos, né, para a maioria da população aqui da cidade, em quem você votou para deputado estadual e deputado federal na última eleição, eu diria que poucos vão se lembrar para quem votou. Então isso é sério. Então isso é uma maneira de efetivamente participar, é votar bem, primeiro. Só que para votar bem, nós temos que participar da vida política. Eu não posso viver daquilo que o jornal fala, daquilo que a televisão fala. Porque ali também é um ponto de vista. E depende de qual é a boa vontade daquele jornalista, com todo respeito aos jornalistas. Eu tenho uma filha que é jornalista, eu sei que aqui tem o Daniel, que é filho da Meire, né, que é jornalista, né? Mas não é isso aqui. Eu estou dizendo a ótica que se dá para determinados assuntos. Então a gente se move por conta, às vezes, da imprensa. E quando efetivamente nós não participamos, né? Por exemplo, tudo bem? A gente não se move. Eu não sei, mas eu, por exemplo, torcia para passar na rua e alguém me convidar para tomar um café. Não para pedir, mas para a gente conversar quando era prefeito. E poucas pessoas faziam isso, né? A gente acaba não tendo amizade com o político. Por exemplo, existem os conselhos na cidade. Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, Conselho da Infância e Juventude, Conselho do Idoso. Hoje é tudo organismos legais. E a maioria das pessoas não tem interesse em participar. Então a gente acaba ficando um jogo de futebol a política. Existem 2 times jogando lá, especificamente, vamos pensar, Palmeiras e Corinthians, né? São os mais rivais, Flamengo e Fluminense, e nós estamos na arquibancada assistindo o jogo. Nós não participamos efetivamente da vida política. Então, antes de ser um bom político, nós temos que ser um bom cidadão. Um bom cidadão tem uma possibilidade de ser um bom político. Agora imagine um mau cidadão. Qual é a chance que tem dele ser um bom político? Porque ele já não foi um bom cidadão. Ele não respeitou o sinal de trânsito. Ele joga lixo na rua, né? Ele não recicla o lixo do orgânico com reciclável. Então, como é que quando ele vai chegar a ser prefeito, ele vai ser um bom prefeito? Então, o exercício da cidadania é o primeiro ato de fraternidade. Porque eu sempre, para mim, um exemplo da má cidadania, a calçada das cidades. A calçada, ela não é do dono da casa. A calçada é para todos usarem. Então, tem lugar que é 1,5 m, 2 metros. Aí eu faço a calçada para o meu carro entrar. Daí tem um desnível para a casa vizinha. Depois tem um degrau para outra casa. Como é que faz para as pessoas idosas caminharem?
Isso é um exercício negativo de cidadania. Quando a calçada devia ser igual, compatível para os cadeirantes, para uma mãe que tem carrinho de bebê, para idosos e para gente jovem também. Por que não? Se você tropeçar e cair, você também pode se ferir. Então, isso daqui demonstra o egoísmo que se vive numa cidade. Então, eu penso na minha vida. E quando que uma cidade, ela é uma comunidade. Tem. Certo. Sim. Então agora a gente vai ouvir uma pergunta então de uma nossas internautas, Umberina. E aí, se vocês quiserem, podem escrever nos papéis que tem na mesa alguma pergunta também, e a gente vai fazendo essa troca, esse diálogo. Eu sempre aconselho as pessoas a nunca oferecerem para um político um sorvete de copinho. Ele pensa que o microfone não para mais de falar. Então vocês vão cortando, por favor. Desculpe os meus amigos políticos, né, que estão aqui e estão à distância, mas é assim mesmo, a gente gosta de falar muito, né? Umbelina, você está ouvindo? A gente está aguardando a sua pergunta. Eu sou... Não. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu sou... Ah, tá. Eu sou vereador aqui em São José do Rio Pardo, terra de Euclides da Cunha. Eu estou te ouvindo. Tá ouvindo? Estamos. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Sim. Tá ouvindo? Sim. Pode falar. Pode fazer. Vai lá. Eu sou vereador aqui em São José do Rio Pardo, terra de Euclides da Cunha, e eu comungo realmente das colocações que o senhor fez agora para a gente. Mas há uma grande dificuldade que a gente tem como político, é uma mídia que engana propositadamente a população. Como enfrentar essa questão? Sim. Todo mundo entendeu a pergunta? É a mídia que engana propositadamente o eleitor. É um pouco aquilo que nós estávamos falando. Quer dizer, não vamos generalizar, certo? Não podemos generalizar que todos os médicos são ruins, todos os advogados e tal. Em cada categoria tem os bons e tem os menos bons. Assim é na política, professores e tal. E na mídia também. Existe um problema com a mídia, que é o seguinte, quem financia a mídia? Esse é o problema. Então, quem paga as propagandas são as empresas, né? As empresas que têm os grandes interesses que pagam, né? Ao pagar essa mídia, eles também têm uma, digamos, uma ingerência sobre aquilo que se pode fazer ali em determinadas mídias, não todas. Tem algumas que, não obstante serem financiadas por grandes empresas, elas têm liberdade de expressão, de falar. Outras, elas são coniventes com isso. Então depende dos interesses que estão por trás. Então, se existe o interesse de destruir um político, porque ele não atende aos meus interesses, não porque ele não atende os interesses da maioria, ele não atende os interesses da minha empresa, do meu, que eu sou representante daquelas empresas, então eu vou provocar, não vou eu falar mal, eu vou pagar para essa mídia, e essa mídia vai destruir aquele político, né? Então isso daqui é comum, é muito comum isso daqui. Eu cito um exemplo. Uma ocasião, nós tínhamos que transmitir um encontro de famílias para o Brasil todo. E eu fui numa determinada emissora e disse o seguinte, dá para vocês transmitirem? Não, porque não dá Ibope, isso que vocês vão fazer. Aí eu perguntei para o dono da mídia,
por que que você faz novelas? Ele falou, porque eu vendo produto com as novelas. Eu não sou fabricante de novela, eu sou vendedor de produtos. Então eu pesquiso o que é que dá mais ibope e eu produzo uma novela para atender aquele telespectador. Ele assistindo o meu programa, ele compra o produto que financia a televisão. Só que na minha casa, ele falou, meus filhos só assistem a TV Cultura. Quer dizer, ele fabricava um produto que não interessava o que ele estava fazendo, mas os filhos dele assistiam só a TV Cultura, que é uma televisão diferente. Então, para ver um pouquinho isso que o vereador falou aqui, é pura verdade. Então, qual é a dificuldade? Por isso que eu disse no começo, isso é viável? É fácil? Não. Porque a coisa boa não dá ibope. Notícia boa não dá ibope. Por que esses programas das 5 horas da tarde, 5h30, têm uma audiência formidável? Porque só fala de tragédias, só de desgraça. Então também uma parte da população vive esperando acontecer alguma coisa para assistir aquele órgão de imprensa. E um prato cheio é falar mal de político. Não tem coisa melhor. Então, há uma produção de uma desconstrução da política séria. Então, a política séria, ela é ruim, assim como foi a ideia da fraternidade para os franceses quando foi proclamada a Revolução Francesa. Eles excluíram, depois de ter 2 anos, excluíram o item da fraternidade do lema da Revolução Francesa. Porque dá muito mais trabalho. Você tem que perder alguma coisa, ou suas ideias, ou uma parte da sua riqueza, para você compartilhar isso. Não é nem o socialismo, nem o capitalismo, é a socialização do capital. Então você exclui a fraternidade, eu posso explorar meu empregado. Né? Então vira um capitalismo selvagem. Então por isso que a imprensa, parte da imprensa, se move por esse capitalismo. O diálogo, ele pode se dar pela boa vontade de 2 pessoas ou mais, ou ele pode se dar pela vontade de uma pessoa só, de uma parte só. A nossa liberdade, ela termina quando começa do outro. Eu não posso agredir uma pessoa para impor uma ideia. Então, existe uma coisa nesse diálogo que é sempre o respeito também às diferenças de ideias, né? Eu não convenci a pessoa, não tem problema, eu fiz a minha parte. Eu conversei, eu valorizei até aquela coisa do lado dele também, porque sempre, alguma razão, também tem nós precisamos aprender, esse é um aprendizado, de também ver que naquelas razões existe sempre uma coisa boa, né? Uma coisa assim, difícil às vezes para a gente, é a gente conseguir colocar em relevo o pouco ou muito de positivo que tem no outro, né? Então pode ser até que eu tenha mais razão, mas para promover o diálogo, eu tenho que ceder um pouco à razão do outro. Eu sempre, para mim, foi muito forte para mim essa relação da família, né? Aqui os casados provavelmente vão concordar comigo. Como que é a vida do casado, né? Se você for um turrão, um cabeça dura, acabou o casamento, de um lado ou do outro, certo? Não tem isso. Você casou, são 2 pessoas que se transformam em uma, e ali, se não houver de ambas as partes um ceder, o casamento acaba. Isso daqui é o que se expressa na sociedade. Então, se você romper o diálogo, acabou. Agora, o diálogo do bem, ele não é uma vez só. Ele vai tempo. É uma coisa, porque isso daqui é uma mudança de pensamento. Então, não é que esse diálogo é uma imposição. Ele é um gesto de amor que você faz com o outro, para acolher, para valorizar
ainda que não seja, você vê que ele está errado, mas ele tem um lado que ele pode melhorar, que ele tem então tem uma sensibilidade nessa relação. E eu cito assim um exemplo, nós vamos todo mês no Senado e na Câmara dos Deputados, e nós fazemos uma reunião como essa com alguns senadores e alguns deputados, e ali participam políticos de todos os partidos, né? Interessante, porque aquilo que eles não fazem no plenário, eles fazem na nossa reunião, que é dialogar, que é conversar, que é valorizar o que o outro tem de positivo. E bem rapidamente, um dia, um estava ali na comissão e o outro estava aqui e tinha apresentado um projeto de lei, né? Aquele que estava sentado ali era de oposição a esse daqui, que era o autor do projeto de lei. Aquele de oposição, ele viu que a lei que aquele deputado fez, que ela era boa, mas se acrescentasse um artigo, ela ficava ótima. Então ele tinha dois caminhos: ou ele fazer um estardalhaço para que a sugestão dele pudesse ter mídia, isso demoraria mais 2 anos para aprovar, ou ele viria do lado do adversário e dizia: olha, essa lei para ficar ótima, é só você acrescentar esse artigo, e o mérito ficaria do outro. Então ele disse assim: qual é a minha atitude para eu ser um político fraterno? É eu procurar me notabilizar, ou é eu procurar o bem comum? Ele vai procurar o bem comum. Então ele sai da cadeira dele, vem e diz para o outro: olha, faça essa emendazinha que vai ficar perfeita a sua lei. Então ele perdeu o momento de fazer de aparecer, de tal, que é muito próprio dos políticos. Então você vê como que é sensível essa questão do diálogo, né? É muito, e assim, então a gente não deve desistir nunca de conversar, respeitando o outro, faz parte. Talvez demore isso daqui, por isso que o projeto de uma política nova, ela passa pela relação entre o eleitor e o político. É uma relação que deve ser contínua entre as duas partes. Se houver uma ruptura disso, você destrói o projeto que fundamentalmente ele se baseia no diálogo. Ainda que o outro seja, como você falou, ele é radical. Ele é radical, eu não abro mão da minha ideia. Tudo bem, não tem problema. Eu também posso ter o direito de não abrir mão. Pronto, mas eu não vou tratá-lo como meu inimigo. Essa é a diferença. Eu vou tratá-lo como irmão, ainda que ele seja turrão, ainda que ele seja um cabeça dura. Eu vou continuar tratando ele como bem, porque essa relação, ela pode ser frutífera. Se eu demonstrar amizade, respeito por ele, é provavelmente, como tantas coisas têm acontecido, que você pode demover aquela pessoa, não pela minha ideia, mas por uma ideia melhor, que é a ideia da política da fraternidade, né? E eu me lembro aqui, você dizer como é que você enfrentou essa questão da diversidade, né? A relação com os vereadores. Normalmente a relação prefeito e Câmara, ela tem 2 caminhos. Ou é briga os 4 anos, né? Ou é mensalão. Então, o prefeito paga todo mês um mensalão para os vereadores, né? Por fora. Isso é tudo que nós estamos vendo aí, é verdade, né? Vamos jogar limpo, né? Agora, não existe outra maneira de ter relação, de ter uma boa relação? Existe. Eu nunca paguei 1 centavo para nenhum vereador. Eu não dei um cargo para nenhum vereador. Eu disse para eles: ganhamos a eleição, parabéns, a Câmara está aí e eu sou prefeito. Quem foi eleito prefeito fui eu. Então, o secretariado tem que ser da minha confiança. Agora, nós vamos dividir os louros do poder. É diferente. Então, tudo que vocês apresentarem vai ser levado em consideração. Nós vamos ter uma reunião toda semana, né? Nós vamos conversar toda semana, com todos, oposição e situação, não tem problema nenhum, todos têm direito de falar.
eu vou mandar o projeto. Se vocês quiserem votar contra, podem votar, não tem problema. Por que eu tenho que ser dono da verdade? Eu, prefeito, tem que ser tudo certo. Por que o governador, o presidente e o prefeito tem que ter maioria no legislativo? É para fazer o que ele quer. Como que pode? Eu não posso fazer o que eu quero. Os vereadores foram eleitos. Eles é que representam o povo, não é o prefeito. Os legítimos representantes do povo é a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. O prefeito, o governador e o presidente da República não são representantes do povo. Ele é um empregado do povo. Ele foi eleito para fazer o que tem que fazer. E tem que respeitar o legislativo. Se o legislativo votou contra, é porque está errado. Alguma coisa está errada. Eu tenho que apresentar minhas razões e por que tem que ser do jeito que eu quero? Então, eu fiz isso com eles. Esses dias encontrei com um vereador daquela época minha, que era de oposição. Ô Sérgio, você lembra quantos projetos eu votei contra no seu tempo? Eu falei, nem sei quantos eu mandei. Ele falou, o senhor mandou 390 e poucos projetos em 4 anos. Eu votei 17 contra. Eu falei, mas você não era oposição? Ele falou, mas não tinha problema de oposição. Eu ia no gabinete, no seu gabinete, eu era respeitado, eu era ouvido. Por que eu tinha que votar contra? Então, é uma maneira nova de você fazer. Agora, tem uma outra coisa, um outro passou para mim esses dias e falou, quanto dinheiro que nós perdemos, hein, Sérgio? Olha, você não deixava a gente roubar. Eu falei, eu? Não falei nada para vocês não roubarem. Mas se não roubava, nós também não podíamos roubar. Eu falei, bom, então é diferente. Então, como eles sabiam que eu não pegava propina de ninguém, então ninguém vinha pedir nada para mim. E também não podiam pedir. Então ele disse, olha quanto dinheiro que nós perdemos. Eu falei, você se arrependeu? Não, eu também não. Olha, eu entrei na prefeitura, eu tinha uma casa, um terreno e 2 carros. Eu saí da prefeitura, eu tinha uma casa e 2 carros, porque eu tive que vender o terreno para reformar a casa, porque não tinha como receber as pessoas. Não fez falta nenhuma. Então, aí diferente. Você tem que também, da sua parte, você dar o exemplo. Aí você dá o exemplo, o cara falou, mas você não deixava a gente roubar. Como? Nunca disse nada. Isso é obrigação. Para dizer como é que é diferente a relação. Entendeu? Aí você também tem que ter uma postura coerente. Você não pode dizer, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não pode ser assim.